Olá, pessoal. Meu nome é Tarcísio Júnior, sou o presidente da Sucesso. Estamos aqui com o nosso primeiro programa Papo de Sucesso. Aqui comigo, Renato Leite, nosso vice-presidente. E para abrir e abrilhantar nosso programa, Valdemar Nóbrega, da Novitec. Gostaria que Valdemar se apresentasse e começasse essa sequência dos nossos programas aqui. Pois não, Tarcísio. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a vocês por esse convite, né? Eu que sempre fui entusiasmado pelos movimentos associativos. Desde o começo, eu participei da Sucesso Paraíba. Na verdade, cheguei a presidir a entidade nos distantes anos de 1996, 97, quando a gente começou a Sucesso aqui na Paraíba. E esse convite de vocês para a gente é uma honra poder falar aqui das experiências da empresa, do quanto os nossos produtos são transformadores, da minha própria experiência profissional, eu que sou tão antigo nessa área. Na verdade, devo até ser o mais antigo decano da Sucesso, tá certo? Vocês sabem bem disso. Conversando com o Tarcísio uma ocasião, eu disse a Tarcísio, eu estou preocupado que o Sebastião, desista e se aposente, porque aí eu serei o último. Porque da época em que começou a informática na Paraíba, que eu sou dessa época, tá certo? Quer dizer, eu só lembro de Sebastião Ferreira ainda em atividade, rapaz, uma coisa impressionante. E até aproveitar aqui, assim, como esse é o nosso primeiro programa, só não interrompendo um pouquinho, esse aqui é o nosso primeiro programa, então, assim, você foi um dos escolhidos a dedo por ser um dos fundadores realmente da associação, né? Que a nossa associação ela tem 26 anos, foi fundada em 96, né? Você estava nesse período aí da fundação aqui. Como você mesmo estava falando, foi um desdobramento, foi o pessoal até da Sucesso Pernambuco que veio de fazer esse trabalho aqui na Paraíba. E, assim, não deixaria de ser uma homenagem, certo? Abrirmos essa série. Eu me sinto homenageado. Essa série de programas que nós estamos tendo aqui no nosso Papo de Sucesso com você, certo? Então, assim, foi proposital esse convite e que bom que você pôde aceitá-lo. Valdemar estava aqui quando tudo isso era mato, né? Olha, chegou bem cedo. Foi bem antes de 96. Para você ter uma ideia, você deve ter visto aí. Eu sou da área de tecnologia, né? Eu sou formado em engenharia civil e da turma de 1971, tá certo? Comecei a trabalhar com informática, para vocês terem uma ideia, ainda em 1970, antes de concluir o meu curso. Veja bem, me apaixonei nessa ocasião. Quando eu comecei, Renato, olha, na Paraíba inteira tínhamos 2 computadores. Eu estou falando para vocês 2 computadores na Paraíba inteira. O computador da Saelpa, a empresa de energia da ocasião. O mainframe deles? O mainframe deles e o mainframe da Universidade Federal de Campina Grande. Para quem não sabe o que é mainframe, né? Tá certo. Aquela plataforma alta lá que processa tudo em lote, né? Que não cabia numa sala com menos de 20 metros quadrados. E que tinha menos capacidade que nosso celular, né? Justamente. Então, foi nessa ocasião que a Universidade da Paraíba resolveu instalar o seu computador. Já tinha o da Saelpa, já tinha o da Universidade em Campina Grande. E aqui em João Pessoa, eles selecionaram entre os alunos da universidade aqueles que teriam interesse em se candidatar a instalar o primeiro equipamento aqui. E, graças a Deus, eu fui um dos selecionados. Isso que me fez ter todo o entusiasmo que eu tenho até hoje pela atividade, não é isso? Caramba, era um ponto que eu ia levantar contigo. Eu vi que tua formação é engenheiro civil e você se diz apaixonado por tecnologia. Agora está mais do que claro, né? Uhum. Você fundou a tecnologia no estado, basicamente. Então, assim, é uma honra para mim, inclusive, tá contigo aqui. É uma honra para nós da Sucesso estar com você, além de
de fundador da Sucesso, eu vou chamar dessa maneira, tá? Me permite. Sim, pode ser. Você vai além, né? Você estava muito antes, você entende a necessidade da tecnologia na raiz do que ela foi lá na década de 70 para o Estado, né? Isso. Eu passei por todas as etapas do mainframe até hoje, né? Quer dizer, Quando fala de cloud, né? O que você imaginar, tá certo? A gente viveu, Que tá massa. certo? Obviamente, hoje eu estou mais afastado da área técnica, eu já fui aquele cara bits e bytes, óbvio que depois de todo esse tempo eu já não sou mais, tá? Mas a atividade em si e o que ela representa para a sociedade, isso é que faz com que até hoje eu mantenha o meu interesse. Isso é muito bacana. Tecnologia é ferramenta, né? A gente tem que ter essa visão sempre, muito pé no chão. Muito. De que a gente serve à sociedade, né? Então. E aproveitando esse papo assim, você está da faculdade e depois dessa sua graduação? Veja, depois da minha graduação, eu tinha que escolher se ia me dedicar à engenharia, que eu tinha vocação para a história também, ou se ia abraçar minha nova paixão, que era a informática, né? E até propus à universidade, na ocasião, pedi uma bolsa para completar a minha especialização na área. Na ocasião, a gente ia para o Rio de Janeiro e tínhamos lá a COP e a Pontifícia Universidade Católica, que ofereciam cursos nessa área de especialização. Aqui na região, nada. Vejam, aqui não tinha absolutamente nada. Vejam, a informática era tão novo que até no Rio de Janeiro as grandes empresas colocavam o computador em vitrine para que as pessoas que passavam vissem que aquela empresa... Tinha aquela peça mágica, né? Tinha aquela coisa diferente que era um computador, tá certo? Então, fui para a PUC. Graças ao patrocínio do meu pai, porque na ocasião a bolsa da universidade não saiu. Lá no Rio de Janeiro eu iniciei a minha carreira de fato aqui na universidade, tinha sido mais assim aquele primeiro empurrão, mas lá já com uma formação mais sólida, aí eu passei pela Federal de Seguros, isso era uma grande seguradora na época, a Companhia Federal de Seguros. Fiquei Engenharia Civil foi embora. Engenharia Civil já não existia mais. Nunca mais construí nenhum muro. Bacana. Aí de lá a gente saiu para White Martins. Bacana. Fiquei 17 anos na White Martins. Aí eu fiz de tudo, foi quando a minha carreira mais se desenvolveu, cresceu e as experiências se intensificaram. Mas ainda com mainframe, durante todo esse período, quer dizer, vocês sabem que a utilização da microinformática não é tão antiga assim, mas... Não, é uma história contemporânea. É uma história bem contemporânea. Se você olhar para 50 anos atrás, é contemporânea. E nenhuma empresa que você citou é de tecnologia. Não. Empresas que usavam tecnologia, usuárias de tecnologia, exatamente, do mote que a Sucesso está acostumada a trazer para... Quando eu saí lá da White Martins, depois de todo esse tempo, aí era hora de voltar para Paraíba, né? Foi quando eu vim para a Codata e, mais uma vez, eu fiquei um longo período. Por onde eu passei, eu fiquei muito tempo, a não ser no princípio, né? Que ainda estava buscando meu espaço. Mas na Codata eu fiquei 12 anos, da Codata a gente saiu já com mais de 30 anos trabalhando para os outros, e aí disse, vou botar o meu próprio negócio. Bacana. Encontrei o Valdeir disposto, o Valdeir Ventura, que na época era o gerente de TI lá do Sebrae. Isso já em... Pessoa. Isso já em 2002, tá certo? Quer dizer, a gente, ano que vem, 2003, ano que vem a gente vai completar 20 anos de Novitec. Parabéns. Não é fácil. É uma grande carreira, né? Andou por várias empresas de grande porte, adquiriu uma grande experiência. E qual foi essa motivação sua de criar a Novitec? Por que esse nome Novitec? É um nome bem diferente. Bom,
Como eu estava te dizendo, Valdeir Ventura era meu sócio. E o meu nome é Valdemar Nóbrega. Então, nós juntamos os nossos sobrenomes, Nó de Nóbrega e VE de Ventura, e virou Novitec. De tecnologia, obviamente. Coisa, Não, né, é 9, pensei Tá que era certo? 9 sócios. 9 sócios. Não tem Ninguém aguenta, não. Isso tudo, né? nada a ver com 9 sócios. Aí ninguém aguenta, não. 9 sócios. Mas tinha um tempero aí da engenharia civil, né? Você queria formar algo como Nóbrega e Ventura Tecnologia, né? Então, Isso. bem costumeiro criar esses nomes com o nome dos sócios na... E foi um troço interessante, porque provavelmente eu ia fazer isso sozinho. E na minha despedida da Codata, na verdade, na posse da nova diretoria, eu encontrei com o Valdeir, com quem eu me relacionava eventualmente, pois ele era convidado ali para a posse da nova diretoria da Codata, e ele disse, rapaz, e o que é que tu vais fazer agora? Quais são os teus caminhos? O que é que você está sonhando? E começou a conversar comigo, assim, muito interessado no que eu pretendia fazer a partir daquele momento em que eu deixava a Codata. Eu disse, Valdeir, eu vou botar uma empresa, cara. Eu já trabalhei muito para outros interesses, para o negócio dos outros. Bora botar alguma coisa nossa agora. Aí ele disse, eu quero também. E deu muito certo, porque se deu fosse muito só certo. você, seria No-Tech. Não seria... Valdeir, conheço o Valdeir, grande profissional, realmente atuou muito tempo lá como gestor ali no Sebrae, né? E realmente esse casamento deu certo, né, entre vocês, né? Deu muito certo. Inclusive, o início da empresa foi numa área de treinamentos e de cursos de alto nível na área de informática, muito mais por conta do perfil do Valdeir. Eu já pensava naquela ocasião em trabalhar com sistemas, em ter o desenvolvimento de alguma coisa diferente. Entregar a solução de fato. Mas o Valdeir me convenceu do seguinte, de que a gente não tinha na Paraíba ninguém ofertando treinamentos mais especializados, treinamentos. A gente não queria formar ninguém, não queria ensinar ninguém a programar, a gente não queria trabalhar com linguagens ou coisa dessa natureza. Existiam vários cursos aí. Aí a gente disse, não, vamos fazer coisa diferente, vamos falar de sistemas distribuídos, vamos falar de sistemas para determinadas áreas acadêmicas, biblioteconomia, até biblioteconomia a gente promoveu cursos. E para isso a gente fez parceria com a universidade, a gente fez parceria com o Cefet, à época era o Cefet. É o atual IFPB, né? O atual IFPB, tá certo. Vocês rodaram cursos especializados, complementares àquilo que existia. Complementares ao que existia na época. Aquele curso básico de programação não era o interesse, Não né? era o nosso interesse. Eles já faziam, né? A gente fez isso por quase 3 anos. E um dia a gente se viu impedido de tocar isso adiante, porque a CGU, ao fazer uma auditoria, ou na universidade, ou no IFPB, acho que na universidade, entendeu que os professores que eram parceiros nossos não poderiam desempenhar essa atividade. No entendimento da CGU, pela carga horária que eles se obrigavam, hoje em dia tem algum tipo de legislação diferente, eu sei, que eu tenho uma filha professora lá na Universidade Federal, que permite que os professores deem consultorias. Mas, na época... Não existia esse modelo. Não existia esse modelo. Então, nesse caso, foi um desafio de vocês para poder tocar, né? Repensar a empresa. Foi daí que você imaginou uma mudança para o que vocês trabalham hoje? Hoje vocês trabalham... Ainda não foi daí. Houve ainda um... Ainda não. Veja, a gente tem quase 20 anos, né? Vai ser um belo do aniversário o ano que vem. O que tu fez entre uma coisa e outra? Rapaz, entre uma coisa e outra, a gente pensou no seguinte, Valdeir, a tua primeira experiência, que era
a tua primeira expertise, o teu conhecimento era o que determinava a atuação da nossa empresa. Agora está na hora de fazer alguma coisa mais, eu acho que mais no que eu penso, mais orientada para o que eu pensava enquanto Minha empresa, vez, né? tá certo? Minha vez. Bora trabalhar com alguma coisa na área pública, vamos pensar em algo muito bom. Aí foi quando a gente foi examinar o que é que tinha sendo ofertado nessa área de sistemas públicos. Bacana. Aí verificamos que sistemas para prefeituras, na ocasião, acho que o Tarcísio trabalhava no TCE, no Tribunal de Contas do Estado, né? Isso foi nessa época que eu estava sistemas para desenvolver sistemas para isso. Os sistemas de prefeituras eram muito precários. Isso causava problemas terríveis na prestação de contas das prefeituras. Acho que o Tarcísio pode dar um depoimento com relação a isso. Entendi. Aí a gente entrou naquela, vamos desenvolver, então, vamos fazer um sistema para a prefeitura, essa coisa toda? Não, vamos atrás de algo pronto. A gente foi lá em Santa Catarina, e trouxe uma empresa de Santa Catarina que era o maior player do Brasil na área de sistemas Para gestão pública. para gestão de prefeitura. Mas gestão de prefeitura naquilo que o tribunal exigia. Folha, contabilidade. Basicamente a parte financeira, né? Basicamente a parte financeira para a prestação de contas da prefeitura. Da transparência. Nada para ajudar a gestão de saúde, nada para ajustar a gestão da educação. O processo de negócios em si. O processo de negócios em si, nada. Mas era o que na época a gente pegou e ficamos muitos anos, até 2013. Em 2013 a coisa realmente virou a chave, aí mudou. Caramba, Valdemar, tu fala de gestão de contas públicas, vamos falar assim para simplificar. Uhum. E eu fico pensando no caos que é você ter um sistema, uma implementação da legislação pública, principalmente no que tange essa questão de transparência, de controle de contas. Como é que foi lidar com isso? Porque você primeiro terceirizou, né? Primeiro você buscou isso numa solução que já existia. Como é que você teve que lidar com isso? Com essa dificuldade de customizar? Porque a legislação de Santa Catarina não é a mesma da Paraíba, claro. É parecida, mas não é. Mas na verdade a prestação de contas ela tem suas nuances de estado para estado e a legislação ela impõe algumas customizações, mas essas customizações não eram feitas por nós, não. A gente demandava a customização para beta sistemas. Bacana. E eles faziam a customização. Na verdade, você aqui era um representante. Eu era um representante da beta. Era um representante. Chega um momento que talvez isso... E aquilo ali estava ficando chato, aquele negócio. Aquele negócio não estava natural. Não estava muito eles bom. Passaram 10 anos, né? 2003, da fundação da empresa, até 2013, né? Não, a gente ficou uns 5 anos com eles. Com eles, tá certo? Porque anteriormente era na parte dos treinamentos, das capacitações. Era nos treinamentos, depois a gente pegou também a informática de uma empresa que nos contratou para cuidar de tudo. Era uma empresa que, na verdade, a gente entrou lá com uma equipe, a gente colocou equipamentos e a gente cuidava de todas as atividades de tecnologia da empresa. A gente fez isso concomitantemente com a representação da Beta. Então, isso levou a gente até 2013. Aí, em 2013, a gente virou a chave. Em 2013, então fala agora. A coisa mudou completamente, foi um marco para a empresa. Foi um marco, naquela ocasião, houve o lançamento do Tecnova. A FAPESC estava pedindo a apresentação de projetos inovadores em algumas áreas. Eu não sei se vocês participaram. Nesse edital eu participei, como empresa também, me lembro. Você participou como empresa desse edital, né?
E aí a gente estudou... Inclusive, até o nosso projeto era na área de saúde. Tiveram alguns então, associados também que participaram. Mais ou menos concorrendo com o seu projeto lá. Aí eu estudei, eu conhecia a área de gestão pública e sabia das deficiências. Eu sabia que as prefeituras não tinham absolutamente nada para ajudar na gestão da saúde e não tinham absolutamente nada para ajudar na gestão da educação. Então, não tinha sistemas nessa área, tá certo? A gente está falando aí de quase 10 anos atrás. A gente está falando de 10 anos atrás. Quase 10 anos atrás, aí, então a deficiência era grande, então você viu isso aí como uma oportunidade. Eu vi como uma oportunidade. Um nicho de mercado para poder trabalhar. Com a Beta nesse segmento? Não, a Beta não tinha isso. A Beta não estava preocupada é realmente uma virada de chave. Uma virada de porque chave. Não seria natural que tivesse seguido naquela linha da representação. Não, Vocês pivotaram, né? E a gente fez uma palavra... virada muito maior que a gente, na hora que a gente decidiu fazer e apresentar o nosso projeto, a gente já apresentou o nosso projeto para que ele tivesse embutido a utilização de dispositivos móveis, que era um negócio relativamente novo. A gente for falar, 9 anos atrás, você usava muito poucos smartphones. Mobile First era um conceito que começava a ser ventilado no mercado há 10 anos. Começava. Então você usava muitos tablets, né? O Valdemar, você gosta de pioneirismo, né? Você gosta de pioneirismo. Gosto de inovação. E foi bom esse edital, você falou assim, tanto que a gente até incentiva que a Fundação de Pesquisa do Estado lance outros editais, porque daí, além da sua empresa que se consolidou numa outra área... Foram 6 empresas na época que foram selecionadas e dessas 6, 4 eram empresas de tecnologia. Então, assim, até recentemente teve um lançamento de alguns editais, né, da Fundação, mas o interessante do edital Tecnova é que é um edital... de subvenção a fundo perdido, ou seja, eles colocam o recurso... Você tem que comprovar que você utilizou você vai utilizar ele corretamente através de prestação de contas, né? Me lembro que são 2 anos, né, da execução, né, do programa, né? Que eram 2 anos, acabou se estendendo um pouquinho mais. Houve uma série de intercorrências, né? Na verdade... É muito dinâmico, vamos dizer assim. Na verdade, da mesma forma que nós, acho que outras empresas também fizeram da mesma maneira, mas a gente teve que adiantar o que era necessário para fazer o que a gente queria. Isso não é uma crítica, porque até hoje eu sou extremamente grato ao incentivo que recebemos naquela ocasião, que mudou a vida da nossa empresa de uma forma que vocês não imaginam. A gente trabalha hoje... Deu base, né, Valdemar? A gente trabalha hoje em 6... Olha, nós fomos o primeiro a lançar esse produto. Então, essa inovação já nos deu uma condição de certa forma, pela inovação, a gente despertar uma grande curiosidade quanto ao que a gente estava ofertando. E essa curiosidade não foi exclusivamente aqui. A atenção básica, que os nossos produtos foram feitos para a atenção básica, o primeiro nível de atendimento de saúde, ou seja, municípios, a atenção básica era muito, assim, carente de equipamentos para realizar o seu trabalho. Os agentes de saúde, eles são tipo recenseadores do Ministério da Saúde. Eles saíam a campo com blocos e mais blocos de papel para anotar dezenas de informações. Um questionário de um agente comunitário de saúde, ele coleta tanta informação ou mais informação do que o questionário de um recenseador do IBGE. Imaginando a tabulação disso para algum sistema. Isso tudo devia ser digitado, isso tudo devia ser tabulado para mandar para o Ministério da Saúde, que não devolvia nada em troca de informação. Nem um relatório, nada que desse para nada. O que o Ministério até hoje faz, e faz muito bem, é financiar as atividades da atenção básica. Distribuir os recursos. O Ministério manda recursos para você fazer a assistência básica. Mas a gestão a gestão
Agora não, já tem. Com o tempo, já tem muita coisa que eles oferecem, inclusive sistemas semelhantes aos nossos. Veja bem que eu disse semelhantes. Sistemas que não oferecem o nível de controle e o suporte que os nossos oferecem. Naturalmente. Acredito que por isso... customização, né? Mas o Ministério já tem. Eu acredito que é por isso que você falou que está em atuação hoje em 6 estados, não é isso? Nós estamos em 6 estados. 6 estados. A gente tem clientes Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, isso é natural, é a nossa área aqui de na atuação proximidade, né? mais direta, mas a gente está presente também na Bahia, em Minas Gerais e em São Paulo. E como é que tá os planos de expansão para outros estados aí do Brasil? Muito, muito promissores, tá? O que é que ocorre? A gente está de novo num momento de virar a chave. De novo, novamente. A gente vai virar a chave de novo agora. Foi muito bom, achei oportuno até a gente conversar, porque a gente está virando a chave novamente. A pandemia mudou muita coisa, entendeu? Essa era uma dúvida que eu tinha aqui. Mas vamos lá. O que aconteceu na pandemia, Renato? Quer dizer, os médicos sempre foram muito, muito ciosos das suas prerrogativas, no sentido de definir o tratamento, orientar e acompanhar o tratamento dos seus pacientes. E a pandemia, de alguma forma, causou dificuldade. Bloqueou essa interação. Bloqueou essa interação. Então, olha, para vocês terem uma ideia, até em países onde há mais tempo já se regulamentou a utilização da telemedicina, por exemplo, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos são exemplos bons, a coisa não evoluía muito, porque a simples consulta à distância, ela não é suficiente para o médico. Eles não se sentem seguros com aquilo para dizer o tratamento mais adequado é um aqui. Diagnóstico, né? A anamnese é isso. A anamnese é algo complicado, né, Ademar? Ele tem que tocar muitas vezes, tem que sentir. Não é a única coisa, tá certo? Mas aí veio a pandemia. Aí a pandemia pressionou, tá certo? Para que, de alguma forma, você fizesse um atendimento remoto. O que é que você tem que fazer? Você tem que mudar a qualidade desse atendimento remoto. Você tem que permitir que essa ferramenta que vai ser usada pelo médico para esse atendimento remoto, que ela incorpore sensores de sinais vitais, que ela tenha o prontuário do cidadão arquivado eletronicamente, que você autentique a relação, né, entre os dois. Que ela permita algoritmos que você vá jogando inteligência artificial ali dentro. Então, a telemedicina, a medicina como um todo, está passando por uma transformação muito grande nessa hora. Está todo mundo falando em telemedicina, nós não estamos falando, nós já estamos testando em alguns clientes nossos e a gente está entregando esse produto ao mercado até o final do ano. Já com diferenciais com que o Sistema Único está oferecendo. Extraordinários. O Sistema Único também está oferecendo, né, a questão, mas... Eu sei que... oferecendo consulta à distância. Consulta à distância. Pronto. É diferente, né? Eu gosto desses conceitos. É sobre ele que, sabe, Ademar, quando você falou aí de telemedicina e o que ela puxa, né, o que ela traz consigo, a gente entende que não é atendimento à distância, não é videoconferência. Videoconferência não é atendimento, não é anamnese, não é isso. E você citou, estou levando isso para o mercado. Então, tu já está pivotando para ir além da gestão pública? Sim, exatamente. Por exemplo, que a área de atuação, primeiramente, é quando eu digo a virada de chave, é que a gente não vai trabalhar mais só com gestão de saúde pública. A gente vai trabalhar em gestão de saúde como um todo. E a nossa expectativa é que, na verdade, a gestão pública, que nós nunca vamos abandonar, ela vai se tornar uma parte menor do nosso negócio. A gente acha que o mercado é muito maior no segmento de
de clínicas, de planos de saúde, enfim, de médicos de uma forma geral. E a gente tem certeza, pelos estudos que fizemos, que esse movimento não vai ser feito só pela Novitec, não. Quem trabalha com tecnologia para a área de saúde está enxergando isso aí. Então, hoje, de forma orgânica, né? Você está notando que precisa ampliar, dar essa virada de chave que você falou assim, não só o setor público, mas a iniciativa privada, que tem um mercado muito maior. O mercado potencial. É muito pujante. Ou seja, tanto que quando você falou do incentivo que tu buscou, e que até brincou, talvez fôssemos concorrentes nesse fomento, a gente atua no mercado a ServiceNet, né, a empresa que a gente está presente, que eu estou presente lá com o Werther, a gente atua há algum tempo no mercado de saúde como uma Health Tech, e eu vou lhe dizer, os desafios são enormes, os desafios frente ao que a legislação impõe. Eu queria te perguntar, tá, Waldemar, quando você esteve, agora vem uma curiosidade minha, inclusive como empresário, quando você esteve na gestão pública, com certeza você teve desafios enormes quanto à legislação. E você, conhecedor da legislação, como esses desafios de regulamentação, principalmente sobre... Então, como você vê o impacto disso na saúde privada, tá? Porque todo mundo fala telemedicina, mas ainda existe uma certa dificuldade, até os próprios pacientes, os próprios médicos são, às vezes, reticentes, né? Como é que você vê isso? Veja, isso terá que ser superado. Quando eu te falei, quer dizer, a pandemia mostrou isso aí. Isso vai descer, né? De tal maneira que... Para você ter uma ideia, na pandemia, eu vou falar de um produto nosso, vocês me permitam. Na pandemia, fica à vontade. Na pandemia a gente fez, em uma semana, quando a coisa se agravou e realmente ficou desenhado o quadro que matou quase 700 mil pessoas, a gente fez, em uma semana, um aplicativo chamado Monitora Covid e ofereceu esse aplicativo para o Consórcio Nordeste, que foi quem estava demandando. Tinha um cientista lá, um professor brasileiro que mora nos Estados Unidos, mas é um cientista respeitado internacionalmente, o professor Nicoleles. Esse camarada estava desesperado, pedindo a oportunidade de que houvesse alguma coisa para você acompanhar o paciente em casa, para você chamá-lo se fosse necessário, porque o quadro de sintomas tinha se agravado, essa coisa toda. Uma maneira de monitorar sem trazer necessariamente para o centro de saúde. Isso, ele achava que o camarada correr para o hospital só aumenta o problema, né? O contágio da doença. Então, eles têm que ter alguma coisa para que o camarada possa comunicar o que está sentindo, para que alguém analise, para que alguém diga, fique em casa e reporte se acontecer isso assim assado. E aí o Monitora foi feito com esse propósito de atender a essa necessidade. Um questionário guiado ali para que ele pudesse... Isso. Para você ter uma ideia... acho que eu usei, viu? Foi utilizado por 6 universidades. Foi utilizado por mais de 900 médicos. E a gente teve quase 1 milhão de pacientes acompanhados por este aplicativo. Ele entrava nas estatísticas oficiais. Eu me recordo de que ele foi bem... Tá certo? Então, assim, vocês conseguiram responder a uma necessidade de mercado para poder atender a uma contingência em relação à pandemia. Social, né? E social. Precisava até mesmo para tirar o pessoal de circulação. Você falou no lado social, isso foi a contribuição da Novitec na pandemia. Então, fundamental. Isso aí vocês não cobraram nada para desenvolver esse sistema. Absolutamente nada para desenvolver isso. Até hoje está sendo usado na Bahia, em Sergipe e muito pouco na Paraíba. Quer dizer, já parou o pico da pandemia há muito tempo. Mas nesses estados eles ainda estão utilizados. Veja, se vai ser possível e é necessário que haja um atendimento do paciente em casa, eu tenho que dar ferramentas para que
para que isso funcione da melhor maneira possível. Certo? E não é só a simples consulta em si, tá certo? Você tem que ter inteligência no sistema, você tem que ter sensores biomédicos. No futuro talvez Olha, até um feedback sensorial, uma né? das experiências que a gente fez foi um reloginho parecido com o teu. Está aqui, se você olhar na nossa pasta, a gente tem um produto aqui, o último aí, Tarcísio, que chama-se Attend Smart Pen. Smart Band. Smart Band, eu tenho Smart Band. Isso é um reloginho, cara. Monitoramento de sinais vitais. Isso é aqui. monitoramento de sinais Smart vitais. Band. Alguns, muito pouco, não é todos não. Na verdade, transcendeu, né? Foi além da anamnese. Você agora está presente na... Aí, na solução que nós estamos disponibilizando, há um totem numa sala reservada, onde o paciente se dirige. A ideia básica, eu vou antecipar para vocês, é a seguinte, veja. Suponha uma cidade de interior. Lá perto de Cajazeiras, São José de Piranhas, alguma cidade assim, bem pertinho. O que acontece? O cara adoece, corre para a capital, corre para Campina Grande, corre para um centro maior, é uma ambulância. Afoga o... Tá certo? Então, o que é que se imagina que pode mudar de forma assim, absolutamente radical o atendimento dessa população mais carente e mais distante? O cara se consulta com o generalista do PSF do município. Aquele médico clínico que vai atendê-lo, se perceber que é necessário o atendimento através de um especialista, porque os sintomas são graves, vai encaminhar lá uma cabine ou uma sala onde tem um totem. Naquela sala ele vai medir alguns sinais vitais daquele paciente, porque aquele totem estará ligado a alguns biomonitores, não é só o reloginho, tá certo? Até aqui, você já tem outros sensores. Outro produto deles aqui, né? Outro produto nosso. Deles Bacana. aqui. E aí ele vai ter uma consulta orientada com um especialista que estará em João Pessoa, que estará em Campina Grande, Em resumo, Que é o Atende Saúde. Às vezes Que a ela anamnese, tem a anamnese Não, pode... que é o MIDS. Esse é o MIDS. É o MIDS. A anamnese ela foi para outro patamar. Para outro patamar. Porque nem numa anamnese presencial muitas vezes isso acontece. Isso. E na hora que o médico especialista for conversar com o camarada, ele já recebe os resultados dos exames e ele já recebe o acesso que permite que ele veja o prontuário com a história clínica daquele camarada. É óbvio que essa história clínica ela terá que ser formada. Claro, Você naturalmente. não tem tudo hoje armazenado sobre a vida do paciente, né? Esse Você reloginho tem uma história interessante. Agora, do reloginho aqui é uma novidade Foi- boa que você está trazendo. Não é não. A Não. Samsung lançou... Não, trazendo para dentro da plataforma de vocês, né? Botando Dentro na da plataforma. exato. Muito legal. É porque realmente a gente vê, né, que existem vários relógios aí de várias marcas Ah. que têm essa funcionalidade de monitorar. A Samsung acabou Pressão, de os homologar o batimentos. relógio dela na Anvisa. Isso é o primeiro passo para um home care bem estabelecido. O que eu percebo como diferenciais, tá? Tentando aqui deixar mais claro a minha linha de raciocínio para você, Valdemar, é que me parece muito que você está entregando, e aí eu vou colocar aqui na mesa, um conjunto de soluções para dar uma plataforma de health tech sólida, não só para os pacientes, mas também para outros negócios que desejam te utilizar, Sim, além do SUS. sim. Então, Porque isso aqui. assim, isso Veja foi o que se bem. formou. Você falou que você pivotou, mas foi. Você não pivotou, não foi veja uma bem pivotada. Isso aqui as soluções que a Muitas, gente muitas tá foi mais do que uma entregando, pivotada. As soluções que Muitas a gente novidades tá boas aí. entregando nessa área aí de telemedicina, elas são passíveis de serem utilizadas por uma empresa de home care, por um plano de saúde, por uma clínica, Para uma plataforma de atendimento a por clínicas, uma plataforma de atendimento a clínicas. precisamos falar. Já criando as Temos que parcerias. conversar. O Medical Cis Temos precisa que estar conversar, junto tá com você. certo? Então, veja, e isso aí está em evolução permanente. Pô, a gente está testando agora em alguns clientes e parceiros Muito legal.
Quer dizer, eu estou com uma equipe lá no Ceará, por exemplo, fazendo um teste desse produto com um cliente nosso. Já fizemos um teste em Campinas, lá no interior de São Paulo? No interior de São Paulo, com o pessoal de uma empresa lá, de um plano de saúde pequeno lá, mas que na região é importante. Tem cerca de 30 mil vidas aproximadamente. E um dos executivos lá da empresa estava infartando o reloginho e indicou. Mas não foi na reunião, né? Não. Mandou o cara para o hospital. E o cara, mas para o hospital por quê? Não, pois é. Só... Eu vou... Ele foi chamado para... Eu me recordo, eu tive na minha formação lá, minha formação foi um pouco após a sua, tá? Só um pouco. Foi só um pouco, né? 2011, de tá? 71 para 2011, só 40 anos, tá? E a gente falava e pesquisava muito. Fui professor universitário também, finalizei agora um mestrado na UFPE. E quando você vê a timeline, é como você citou, é muito interessante você ver a timeline da tecnologia, porque falávamos há 12 anos atrás, de computação pervasiva e ubíqua. Era um nome muito bacana. Como, assim, web semântica, que ela entendia a diferença das palavras de acordo com a tua pesquisa. Isso virou realidade e a gente nem percebeu, muitas vezes. Para nós que somos de tecnologia, a gente fala isso de forma tão natural, mas a computação está no nosso pulso aqui. Reconhecimento facial, por todo exemplo. Tempo. Hoje, rapaz, é um negócio assim. Então, você entra no aeroporto e ele está ali identificando, medindo sua temperatura. Você tem uma capacidade de colocar a computação na vida das pessoas, como a Novitec está fazendo, num patamar que tem que ser explorado. Eu acho que, principalmente isso, assim, o teu diferencial, vendo, tá, como mercado, assim, você conseguiu integrar a Novitec à realidade do SUS, principalmente, né, que é onde você atua de forma muito intensa, e você está trazendo isso agora para o mercado. Isso é muito bacana, tá? Muito bacana. É um comentário meu aqui. E meus parabéns, viu? Realmente você trouxe muitas novidades, pelo que eu estou observando, assim, a empresa de vocês, realmente, como você falou assim, virou a chave, está no momento de virar a chave. No momento de virar. E que bom que você está trazendo essas novidades aqui nesse nosso primeiro... Quais são as metas aí dos próximos meses? Vai abrir para nós? Rapaz, veja... O produto carro-chefe vai ser esse aqui, é o MIDS. É exatamente... a tua cabine de... a nossa equipe... Não, a cabine é um detalhe, porque pode ser um totem. Estação remota de atendimento, que é um totem, ou a cabine, né? É melhorar o sistema, colocando mais inteligência artificial que ajude o médico. Não é, veja bem, não é que faça o diagnóstico, é que ajude o médico a fazer o possíveis cenários, né? Possíveis cenários. Muito legal. Então, botar mais inteligência. E, na verdade, você estreita a possibilidade dele errar, né, no diagnóstico. Né? Você vai diminuindo. Nesse sentido, até eu vou falar uma experiência muito bonita que vocês conhecem, de uma empresa da Paraíba, que há mais de 10 anos trabalha com a universidade e que cresceu trabalhando com a universidade. Vocês conhecem a Versoft, nosso amigo. Com certeza. Nossos Daniel amigos Pedro lá. Daniel, né? O Pedro Então, nós estamos fazendo esse mesmo movimento. A gente está se aproximando da universidade. Eu já estive conversando com o professor Lucídio, com o professor Alisson. E esse nosso projeto de telemedicina, eu não diria que ele está pronto, eu diria que ele tem um protótipo, um piloto, que eu estou testando já no segundo cliente. Mas a gente vai desenvolvê-lo com a universidade. Muito bom. Tá? Muito bom essas parcerias, né, entre o setor produtivo, certo, e a universidade. Tem uma coisa que a gente, até como associação, a gente incentiva muito. A academia, muitas vezes ela se torna um pouco distante, né, das empresas. Criar esse tripé, né? Então, assim, ela se torna um pouco mais distante, tem muito conhecimento, muito pesquisador, pessoal altamente qualificado. E muitas vezes as empresas não buscam essa parceria, de buscar essa capacitação que já está lá, esse ambiente que é propício à pesquisa, e trazer essas soluções para dentro das empresas. É um ecossistema que se retroalimenta, né, Tarcísio? Quando a gente pensa em mercado, academia e agentes públicos, né, entidades públicas, se retroalimenta de maneira que um precisa do outro, é um tripé. A entidade mais estável que existe é o tripé. Então, o governo, na questão da regulação, né, nas leis, a gente espera que ele não atrapalhe,
como muitas vezes atrapalha, que facilita. Atrapalha, às vezes atrapalha. Às vezes ajuda. Vamos falar assim, às vezes ajuda. Né? A academia que está ali com esse berço de pesquisa e o setor produtivo que está ali para gerar empregos, para gerar renda e para gerar tributos, né? Principalmente. Que retroalimenta. Que retroalimenta toda essa cadeia. Veja bem, Tarcísio, olha só. Nós estamos trabalhando com uma área que é multidisciplinar. Essa solução que a gente está apresentando, eu tenho que juntar conhecimentos de pessoas altamente especializadas na área de saúde com o conhecimento de pessoas altamente especializadas na área de tecnologia da informação. Perfeito. E até com gente que conhece de engenharia. Quem sabe nós não vamos mexer também lá na frente nos equipamentos. Hoje a gente não está pensando nisso, a gente está montando a nossa solução juntando equipamentos ao totem. Ok? Equipamentos que já existem no mercado. Conectando e integrando, né? Na verdade, você faz essa validação, homologa os equipamentos que podem ser utilizados. Mas na hora que eu estou com a universidade, por exemplo, eu posso chegar para a universidade e dizer, eu quero essa característica que eu não encontro nesse equipamento. Logo, né, Valdemar? Um edital desse. Você quer criar o seu equipamento customizado para a tua necessidade. Um novo edital Tecnova chegando por aí, que você submete um projeto desse de construção dos equipamentos. Não é nem uma questão de um Tecnova, é que realmente para que você tenha assim, seriedade no teu projeto, você tem que estar preparado para qualquer coisa. Inclusive fazer o que você não encontra no mercado. Sim, isso. Não pode ser um impeditivo você não ter no mercado. Ser impeditivo. Com certeza. O exemplo que eu estava dando é porque, assim, como o Tecnova surgiu com a oportunidade de vocês fazerem essa virada de chave para o setor da saúde, pode ser que um incentivo desse governamental, que não só ele, como outros que existem por aí, também seja uma das oportunidades para não ter um investimento direto, né? Mexer no seu fluxo de caixa, né? No seu investimento, e usar esse aporte do governo para investir em tecnologia, que é caro, né? Você investir em pesquisa e tecnologia hoje. Mas, gente, essa experiência da universidade, veja, eu acho que as nossas empresas de tecnologia aqui, elas não estão explorando da melhor forma o que a universidade pode oferecer para a gente. Eu fiquei encantado. E eles estão de braços abertos. Estão de braços abertos. A gente teve algumas experiências positivas. Eles estão de braços abertos. E sempre muito bem recebido. O FPB Rio Tinto, a gente tem projetos magníficos aqui também. Os dois nomes que você citou aí, o professor Lucídio e o professor Ardo, são pessoas da mais alta qualificação, né? Pessoas realmente assim, que tem um bom relacionamento com o mercado, são pessoas abertas. Não, as conversas com o Euler, por exemplo, são incríveis. O Euler fabricou umas caixinhas para a gente, mas a gente não conseguiu viabilizar, não, porque a gente chegou a montar um concentrador de dados aí, esse Eco. Concentrador. Isso é um servidor, é para você. É um negócio, é uma ideia antiga e que a gente achou que em determinado momento ela se encaixava em alguns clientes com estrutura menor, que o cara não queria comprar muitos computadores. Pacote de hardware básico. E aí funcionava tipo um hardware com um concentrador de teclados. E para isso a gente montou uma caixinha, isso usando um Raspberry da vida, um negócio simples, tá? Diminuir o custo, né? Para diminuir o custo para o cliente menor. E a gente tentou montar essas caixinhas aqui com o laboratório, lá com o Euler, mas a impressora do laboratório aqui, ela não era rápida o suficiente e aí terminava não. Mas esse erro, ele carrega uma lição, tá? Que a gente desacostumou. Não foi erro, não. Então, foi bom como diabo a gente tentar fazer aqui. Então, a gente costuma dizer que aprender com a falha ou com o erro é salutar para que a gente saiba o melhor caminho a tomar dali em diante. E eu vinha pensando aqui, enquanto você vinha falando, o quanto que está permeado por P&D e por... Não é só incentivos, mas também a capacidade de você comunicar com o governo, comunicar com as entidades como universidades, sobre o aspecto de fundo perdido, sobre o aspecto de quanto que o incentivo é importante. Em alguns países, e o Brasil não é
felizmente a gente não é exclusivo com esse problema, né? A dificuldade que existe entre P&D dentro das empresas de pequeno porte e incentivos governamentais é algo que tem que ser mais bem explorado, tá, Valdemar? Eu vejo dos teus comentários aqui, pegando uma lição aqui, vamos abrir a cabeça e vamos avançar e procurar mais a academia, procurar mais fomentos, como uma maneira, muitas vezes o fomento é visto até de forma muito reservada, não, procurar um fomento, muito pelo contrário, o fomento está ali para ser utilizado para uma maneira de você não precisar correr um risco que tua empresa de pequeno porte ou de médio porte não tem capacidade de tomar e que o governo, de alguma maneira, está disposto a fomentar, a incentivar. O P&D é caro. Empresas de grande porte, multinacionais, elas conseguem lidar com o P&D com fundo perdido internamente. E as pequenas e médias. Então, a gente tenta, Valdemar, enquanto sucesso, fazer esse trabalho de intermédio e auxiliar as empresas nesse. O primeiro projeto que a gente executou foi o Atende Saúde desse conjunto aí, que era o que era orientado para os agentes comunitários. Essa azulzinha aí, essa página azulzinha. Pô, foi... Parceiros. Foi consumido todo o recurso do incentivo dado pela FAPESC e a gente botou mais um valor equivalente, quer dizer, mas a gente acreditava no projeto e a gente sabia que aquele produto era uma necessidade. Eles impulsionaram, com o incentivo. Fez. Isso é uma impulsão, entendeu? Deu resultado. Que muitas vezes sem essa impulsão... A empresa cresceu, a empresa... E sem essa impulsão, talvez isso não tivesse virado realidade. Talvez não, tá certo? E a gente acha que essa aproximação da universidade, ela também pode proporcionar esse tipo de coisa. Você falou do laboratório, o laboratório lá do Euler, lá das impressoras que ele tem lá, Fab Lab. Todo, o Fab Lab. Cara, é um trabalho bonito que eles Não, fazem lá. Incrível. É incrível o negócio. E ele fica feliz. Quando você fala, trouxe um projeto, aí eu falei, então vamos tentar viabilizar. Ele fazendo papel de academia, de P&D. P&D. De academia. Perfeitamente. Justamente. E a atuação deles durante esse período de pandemia foi surpreendente. A resposta... Ele não tem preconceitos com os projetos. Vamos experimentar. De maneira nenhuma. É P&D mesmo. Verdade. Agora sim, Valdemar, a gente já está se direcionando para os finalmente, né, desse nosso bate-papo, porque assim, se deixar, a gente vai muito mais. Se tivesse uma cerveja aqui em cima, é que ia mesmo. Para ficar mais criativo, né? Ficar mais criativo, né? Mas assim, o que é que você teria a acrescentar nesse nosso bate-papo sobre a Novitec, sobre os projetos de futuro aí, sobre a questão eu já te dei uma ideia do associação. futuro, né? Quer dizer, o nosso foco hoje na verdade, é a telemedicina. Não vamos deixar de trabalhar com a gestão pública, de melhorar, de investir, de trabalhar com esses produtos que a gente já oferta ao mercado. Está bem sedimentado, a gente está bem sedimentado, a gente tem clientes em 6 estados, como a gente já comentou. Eu não posso deixar de atender esse povo. Agora, a gente vai dar um passo maior, que é investir nessa telemedicina e sei lá o que isso, na verdade, vai resultar. Sei do seguinte, essa virada de chave, a gente está se preparando para ela. Eu estou até com um trabalho de consultoria lá dentro da empresa desde o começo do ano, desde fevereiro, que a gente está com um consultor muito experiente trabalhando conosco para melhorar a nossa governança, para fazer com que a empresa esteja melhor estruturada para o seu crescimento, para não fazer de forma atabalhoada isso aí. Você está calçando um sapato para dar o próximo passo, né? Estamos investindo agora para não ser surpreendidos amanhã por um desastre que a gente não planejou adequadamente. O crescimento ele tem suas armadilhas. Vocês estavam falando ainda há pouco do planejamento estratégico da Sucesso, veja bem. Eu tinha uma dificuldade tremenda de fazer o nosso, também fizemos esse ano bonitinho. Estamos nos estruturando para, no final do ano, fazer o de 2023, tá certo? Assim vai, a gente está levando à frente aquilo que você começou em 96 com a melhor das intenções, tá? Então, veja, o futuro da empresa é esse. E a Sucesso, cara, eu acho que a Sucesso, veja,
que é que de importante se discutiu com relação à tecnologia na Paraíba nos últimos anos que não tenha passado pela sucesso? Nada, Perfeito. cara. Isso acho que é uma demonstração claríssima da importância da entidade, A representatividade. da que ela tem, né? representatividade. Porra, colocaste muito bem, Renato. É isso aí. Assim, Valdemar, eu gostaria de agradecer Aham. pela sua ter aceitado esse convite, participar desse nosso bate-papo. Não falei assim, era uma conversa bem informal. É uma né? conversa, graças a Uma Deus. conversa fluindo, descobrindo aqui vários produtos e serviços que vocês estão lançando nesses. Lançaram. Tava escondendo da gente no começo. Estava guardando aqui, mas trouxe. Certo? Assim, e espero futuramente a gente poder estar tendo um outro bate-papo para poder até medir isso tudo, saber do feedback, do que aconteceu, dos novos passos da Novitec, certo? Os mercados que vocês vão estar atuando e futuramente o que é que vai trazer de novidades, né, daqui a alguns anos para a gente. Eu fiquei lisonjeado, tá, Valdemar? A gente teve pouco contato, menos do que eu gostaria anteriormente, mas saiba que a gente está aqui disponível para trabalhar junto, tá? Isso aqui é só uma tentativa de dar uma voz a uma pessoa tão especial quanto você é, tá? E assim, não se emocione, mas você tem aqui mais de um chapeuzinho. Então, primeiro eu queria agradecer pelo que você fez lá atrás, pelo sucesso, e dizer que a associação está à sua disposição, porque é nosso papel mesmo, a gente quer estar perto de você, tá? Você é muito carismático, uma pessoa carismática, uma pessoa que todo mundo gosta também, sabe dessa relevância, a gente gostaria realmente de ter aberto. Tenta um pouco mais que desse uma lágrima. Ó, para vocês terem uma ideia, hoje ele perguntou ainda há pouco, quando estávamos conversando antes de começar aqui o papo oficial, ele disse, e aí, você ainda é o CEO da... Eu, não, cara, não. Perdeu o sobrenome, Valdemar da Novitec, não é mais Nóbrega, não. Hoje a gente tem... É interessante para vocês verem, na época que a gente fez só uma última, para vocês entenderem como as coisas acontecem de uma forma assim que você tem que, de alguma maneira, quando você estabelece que o seu objetivo é esse, você tem que ajeitar as coisas para que de fato aconteça. Quando a gente foi selecionado para que o nosso projeto fosse incentivado pela FAPESC, a gente precisava de alguma consultoria na área de saúde, alguém que entendesse de saúde pública. E eu tenho um sobrinho que ele não só tem formação na área de saúde, como ele trabalhou 7 ou 8 anos no Ministério da Saúde. E lá no Ministério da Saúde, ele era apoiador de agentes comunitários, de municípios, essa coisa toda. Morava na Bahia, mora até hoje. Cara, ele vive saúde 24 horas por dia. Aí a gente chamou para trabalhar conosco. E meu sócio na ocasião era Fábio, que faleceu muito precocemente durante a Covid. E o Antônio Carlos, que é a figura que eu estou falando, tá certo? Ia ser o nosso consultor. E nos ajudou até durante a elaboração do projeto com algumas dicas, essa coisa toda. E ia ajudar a desenvolver o negócio para que, sabe, o controle de qualidade. Aí, por alguma razão, não sei qual, não lembro bem, aí a FAPESC disse, olha, mas nós não vamos pagar consultoria. Eu disse, pô, mas não vai pagar consultoria, cara? Por que não vai pagar consultoria? Não, porque a consultoria tem que ser de uma entidade vinculada, podia ser da universidade, alguma coisa assim, mas não um consultor independente. Aí a gente conversou com o Antônio Carlos, ele disse, não tem problema, eu topo ser sócio. Opa, vem cá! Olha aí. Coisa boa, né? Você tem que estar aberto. Opa, vem cá! Que a gente queria desenvolver aquilo e a gente precisava daquele conhecimento.
E aí veio esse conhecimento que só veio Hoje, agregar. Né? hoje, a maior parte do que a gente tem aí nessas soluções que reflete exatamente aquilo que o médico Que o mercado necessita. e que o mercado necessita, pô, tá na cabeça dele. Muitas vezes a pessoa Quando faz você uns quiser- projetos assim que não tem nada a ver, não é o que o mercado pede. E quando a gente sabe que o que o mercado Daí a necessita, vantagem dá isso da aqui. aproximação com a universidade. Você Pois vai é. encontrar na universidade outras pessoas, Outras mentes, outras outras visões. mentes com essa... Muitas vezes o que a gente enxerga como uma dificuldade, que é a desconexão com o resultado financeiro que a academia tem, na verdade é a grande vantagem dela. É a grande vantagem. Ela está desconectada, ela olha para a solução de forma pura. É, exatamente. Mas assim, Amigo, foi muito bom. Eu mas, sei assim, que você quer encerrar. Foi agradeço maravilhoso. por causa do nosso tempo ali, que realmente é limitado A para. gente Da gastou minha já. parte, a gente tem que Gastamos buscar, a um gente tem que tempinho. buscar agora alguma forma de continuar essa conversa. É das Os bastidores. bastidores. lá para conversar, cara. Pô, tá aberto. Né? Assim, eu não conhecia. E agora, conhecendo, a gente tem que marcar o mais rápido Mas possível. vai estreitar esse relacionamento aí. Tem algumas coisas que eu acho Bora. que para você não tá claro também, eu vou fazer questão de mostrar. Então, Olha aí assim, o papo de sucesso gerando negócio. Isso era é o que a sucesso faz, né? Então, assim, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, ao nosso público. Espero que vocês possam assistir outros programas nossos, nosso Papo de Sucesso, que esse é o nosso primeiro, com o Valdemar Nóbrega, da Novitec, né, como a gente fala assim, Renato, nosso vice-presidente. E assim, acompanhe nosso canal, acompanhe os cortes que a gente vai fazer aqui dessas nossas entrevistas, aqui colocar lá no nosso Instagram. E espero, né, que no próximo Papo de Sucesso vocês estejam presentes aqui conosco. Obrigado a todos. Excelente. Obrigado. Obrigado.